Essa casa tem cheiro de coisa velha. Quando é que a senhora vai morrer? Minha nora gritou ao entrar sem bater. Eu sou Inês. Tenho 74 anos, e essa frase selou o destino dela. O que ela ignorava é que a minha assinatura vale mais que os gritos dela. Sempre gostei do cheiro de cera de abelha e lavanda. É o aroma da minha vida. O perfume que impregna as madeiras nobres deste casarão que meu esposo Osvaldo, que em paz descanse, construiu para nós há quase 50 anos. Aqui criamos nosso único filho, Júlio. Aqui celebramos natais, choramos perdas e vimos o tempo passar através dos janelões que dão para o jardim de magnólias. Para mim, este cheiro é sinônimo de lar, de segurança, de uma vida honesta e trabalhada. Mas para Bárbara, a mulher com quem meu filho se casou há 5 anos, este cheiro é simplesmente de velhice rançosa. Desde que se mudaram para cá, há 6 meses, alegando uma maré de azar nos negócios de Júlio, a paz dos meus corredores se transformou em uma guerra fria. No começo, Bárbara tentava disfarçar. Sorria com os dentes cerrados quando eu lhe oferecia café fresquinho de manhã. Mas, pouco a pouco, a máscara foi caindo. Primeiro foram comentários sutis sobre a decoração antiquada, depois queixas sobre o ranger do assoalho de madeira e, finalmente, a hostilidade aberta à minha presença na minha própria casa. Eu sou uma mulher de poucas palavras, mas de muita observação. Fui professora do ensino fundamental por 40 anos. Sei distinguir quando uma criança mente e quando um adulto manipula. E Bárbara, com suas unhas postiças longuíssimas e o celular sempre grudado na mão, não me enganava. Ela não via esta casa como um lar, nem como o refúgio que lhes ofereci quando não tinham para onde ir. Ela via cifrões. Via um terreno enorme em um bairro nobre que agora está na moda, cheio de prédios de luxo e cafés caros. Naquela manhã em particular, eu estava no meu quarto, sentada na minha poltrona de leitura, cerzindo a barra de uma saia. Gosto de manter minhas mãos ocupadas. O ócio traz maus pensamentos, dizia minha mãe. O sol entrava morno pela janela, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Era um momento de paz, desses que andavam cada vez mais escassos. De repente, a porta foi escancarada. Não houve uma batida prévia, nem um com licença, nem sequer um segundo de hesitação. A madeira bateu contra o batente da parede com um estrondo que me fez dar um pulo e espetar o dedo com a agulha. Bárbara entrou como um furacão, com o rosto vermelho e o cabelo loiro tingido desgrenhado. Atrás dela, como uma sombra triste e apagada, vinha Júlio. Meu filho, meu rapaz, com a cabeça baixa e as mãos enfiadas nos bolsos da calça, incapaz de sustentar o meu olhar. "Não aguento mais, Júlio!" gritou ela, ignorando que eu estava ali sentada, olhando-a com os olhos arregalados. "Eu te disse que não posso viver neste museu." Ela se virou para mim e vi em seus olhos um desprezo tão puro, tão cru, que senti um frio percorrer minhas costas, apesar do sol da manhã. Ela enrugou o nariz como se tivesse sentido o cheiro de lixo podre. "Essa casa tem cheiro de coisa velha." Ela jogou as palavras como se fossem pedras. "Cheira a naftalina, a doença, a morte. É insuportável. Tudo aqui é velho, sujo, decadente." Eu larguei a costura no meu colo com movimentos lentos e deliberados. Tirei os óculos de leitura e a encarei. Eu não ia lhe dar o gosto de me ver tremer. "Bom dia para você também, Bárbara," eu disse com a voz calma, embora por dentro estivesse me quebrando. "Se o cheiro a incomoda tanto, as janelas podem ser abertas. Ou a porta da rua, que está sempre disponível para sair." O rosto dela se transformou. Não esperava que eu respondesse. Júlio fez um som abafado, como se quisesse intervir, mas ficou calado, sempre calado. Essa era a verdadeira ferida, mais profunda que qualquer insulto dela. O silêncio cúmplice do meu filho. Bárbara deu 2 passos em minha direção, invadindo meu espaço pessoal. Inclinou-se, apoiando as mãos nos braços da minha poltrona, me acuando. "Não se faça de vítima, Inês.
sibilou ela com uma falta de respeito que me gelou o sangue. A senhora sabe perfeitamente que Júlio precisa do capital. Esta casa é uma mina de ouro desperdiçada em uma anciã que já nem sai mais para a rua. Estamos fartos de esperar. Ela olhou para Júlio buscando apoio. E ele, meu filho, murmurou algo inaudível. O que você disse, filho? Perguntei, obrigando-o a falar. Mãe, é que a Bárbara tem razão. A casa é muito grande para a senhora sozinha. Ele disse com a voz trêmula. A manutenção é cara. E nós? Bem, poderíamos estar melhor em um apartamento moderno. Se vendermos o terreno, nós nos salvamos. Interrompeu Bárbara, e então soltou a frase que ficaria gravada na minha memória para sempre. Mas não. A senhora tem que se agarrar às suas 4 paredes podres. Pelo amor de Deus, quando é que a senhora vai morrer? Faria um favor a todos nós. O tempo parou. O relógio de pêndulo no corredor pareceu deixar de fazer tic-tac. Meus ouvidos zumbiam. Quando é que a senhora vai morrer? A pergunta flutuou no ar, densa e tóxica. Olhei para Júlio. Esperei. Esperei que ele levantasse a cabeça, que o sangue dele fervesse, que dissesse à esposa: cale a boca. É a minha mãe. Esperei ver o menino que eu havia defendido dos valentões na escola, o homem para quem paguei a faculdade vendendo as joias da minha avó. Esperei um gesto, uma palavra, um piscar de olhos de defesa. Mas Júlio não fez nada. Ficou vermelho, sim, de vergonha ou constrangimento, mas não abriu a boca. Ficou olhando o tapete persa desgastado, como se os padrões do tecido fossem a coisa mais interessante do mundo. O silêncio dele foi a confirmação de que eu já não tinha mais filho. Tinha um estranho em casa que desejava meu fim para embolsar sua herança. Respirei fundo. O cheiro de lavanda me pareceu, de repente, muito distante. Senti uma clareza mental absoluta, fria como o aço. A dor estava ali, pontiaguda no peito. Mas minha mente de professora, minha mente de mulher que administrou um lar e uma vida por décadas, assumiu o controle. Levantei-me devagar, apoiando-me na bengala que usava mais por precaução do que por necessidade. Fiquei em pé na frente de Bárbara e, embora ela fosse mais jovem e mais alta com seus saltos, me senti imensa. Em breve, minha filha. Eu disse com uma voz suave, quase doce. Não se preocupe, em breve. Bárbara piscou, confusa com a minha aparente submissão. Ela esperava gritos, choro, drama. Não esperava uma aceitação tranquila. Ela soltou uma risadinha nervosa e triunfal. Pois tomara que seja verdade. Ela resmungou e se virou. Vamos, Júlio. Não dá para respirar aqui. Saíram do meu quarto, deixando a porta escancarada, como quem deixa um móvel velho abandonado. Escutei os passos deles se afastarem pelo corredor. Escutei Bárbara dizer: eu convenci ela. Você vai ver. Ela está velha e cansada. Hoje mesmo vai assinar o que for para a gente a deixar em paz. Fiquei parada no meio do meu quarto, tremendo. As lágrimas que eu não havia derramado na frente deles começaram a rolar pelas minhas bochechas enrugadas. Chorei pela crueldade, chorei pela velhice, mas, acima de tudo, chorei pela perda de Júlio. O Júlio que eu conhecia havia morrido há muito tempo. Este homem covarde era apenas uma casca vazia, manipulada pela ambição de sua mulher. Aproximei-me do espelho da penteadeira. Vi meus cabelos brancos, minhas rugas, meus olhos cansados. Cheiro de coisa velha, ela havia dito. Cheirei meu pulso. Tinha cheiro de sabonete de rosas e limpeza. Cheirava a dignidade. Sequei as lágrimas com o lenço que guardava na manga. Muito bem, Inês, eu disse a mim mesma no espelho. Se eles querem herança, herança terão. Mas não a que eles imaginam. Naquela mesma tarde, eu tinha agendada uma visita com o Dr. Roberto Reis, o tabelião de confiança da família desde os tempos de Osvaldo. A reunião original era para, de fato, passar os papéis da casa para o nome de Júlio, reservando para mim o usufruto vitalício.
Era o meu presente para eles, minha forma de ajudá-los na má fase, garantindo-lhes um futuro. Eu havia passado semanas preparando os documentos, buscando as escrituras antigas, pagando os impostos prediais para que tudo estivesse em ordem. Eu ia entregar-lhes meu patrimônio, o trabalho de toda uma vida, por amor. Mas o amor unilateral vira veneno, e eu não estava mais disposta a me envenenar. Lavei o rosto, penteei o cabelo, prendendo-o em um coque impecável, e vesti meu melhor traje, um azul marinho que usava para ir à missa aos domingos. Borrifei um pouco mais do meu perfume de lavanda com generosidade, quase com desafio. Desci para a sala às 4 em ponto. Júlio e Bárbara estavam lá, vendo televisão. Ao me ver arrumada, Bárbara cutucou Júlio e sorriu com malícia. Olha só, Júlio, ela se arrumou para o tabelião. Viu só? Eu disse que ela entendeu o recado. Ela sussurrou alto o suficiente para que eu a ouvisse. A campainha tocou. Fui eu mesma a abrir. Era o Dr. Roberto Reis, um homem da minha idade, de cabelos brancos e respeitoso, com sua pasta de couro debaixo do braço. Oh, Dona Inês, que prazer revê-la, disse ele, beijando minha mão. Entre, doutor, por favor, entre. Estávamos à sua espera. Eu disse, dando espaço. Júlio levantou-se do sofá, tentando parecer o homem da casa. Bárbara desligou a televisão e fez aquela cara de falsa amabilidade que usava quando queria algo. Boa tarde, doutor, disse Bárbara melosa. Estamos prontos para assinar. Inês já nos comentou que quer deixar tudo resolvido por conta do que possa acontecer. O tabelião me olhou um pouco desconcertado pelo tom da mulher. Claro, claro. Dona Inês foi muito específica por telefone. Ele disse, abrindo sua pasta sobre a mesa da sala de jantar. Sim, eu intervi, com voz firme. Vamos fazer isso aqui na sala de jantar. Júlio, Bárbara, vocês seriam tão gentis de nos deixar a sós por um momento? Preciso revisar umas cláusulas com o doutor antes de assinar. São coisas técnicas e chatas. Bárbara franziu a testa desconfiada. Por que a sós? Nós somos a família. É o procedimento padrão, minha senhora, disse o Dr. Reis, captando algo no ar. Ele era um velho lobo do mar. O testador ou doador deve manifestar sua vontade livre de coação. Depois os chamaremos. Bárbara olhou para Júlio e ele assentiu. Está bem, mãe. Estaremos no jardim, ele disse. Não demorem, advertiu Bárbara, lançando-me um olhar de aviso. Lembre-se do que falamos, Inês. É o melhor para todos. Saíram para o jardim. Eu os vi através do janelão. Bárbara acendeu um cigarro e gesticulava, explicando algo a Júlio, certamente planejando o que fariam com o dinheiro da venda. Derrubariam minha casa, cortariam minhas magnólias. Sentei-me em frente ao Dr. Roberto. Ele tirou a pasta que dizia doação com reserva de usufruto a favor de Júlio Mendes. Bem, Inês, aqui está tudo como me pediu na semana passada. A casa passa para o nome de Júlio. A senhora fica com o direito de viver aqui até falecer. Procedemos? Eu pus minha mão sobre a pasta, detendo-o. Senti a textura áspera do papel sob meus dedos. Era o peso da minha história. Não, Roberto, eu disse, usando seu nome de batismo. Houve uma mudança de planos. O tabelião levantou as sobrancelhas, ajeitando os óculos. Uma mudança? Mas, Inês, os papéis já estão redigidos. Pois você terá que redigir outros, ou fazer um adendo, ou o que for que você faça. Eu disse com uma calma que me surpreendeu. Não vou assinar isso. Então? Ele perguntou, tirando sua caneta. O que a senhora tem em mente? Inclinei-me para a frente e falei-lhe em voz baixa, explicando-lhe com detalhes a minha nova vontade. Contei-lhe sem me quebrar o que havia acontecido pela manhã, a humilhação, o desejo de morte, o silêncio do meu filho. Roberto escutava com o rosto endurecido. Ele também era pai. Ele também era velho. Entendia o código sagrado do respeito que havia sido quebrado naquela casa. É uma decisão drástica, Inês, ele disse depois de uns minutos, olhando-me com preocupação. A senhora está completamente certa?
Uma vez que assinar o que me pede, as coisas vão mudar radicalmente. Olhei para o jardim. Bárbara estava esmagando a bituca do cigarro contra um dos meus vasos de barro, rindo de algo. Eu nunca estive mais certa na minha vida, Roberto. Prepare o documento. Eu assino agora mesmo. O doutor assentiu. Tirou umas folhas em branco e começou a escrever à mão os termos legais provisórios, para formalizá-los depois, mas com validade imediata perante sua fé pública. Escreveu durante 20 minutos em silêncio. Só se ouvia o raspar da caneta e minha respiração pausada. Quando terminou, passou-me as folhas. Li cada palavra. Era uma sentença. Era minha libertação. Peguei a caneta. Minha mão não tremeu. Assinei com meu nome completo. Inês do Socorro Valdez, viúva de Mendes. A tinta preta secou rápido sobre o papel. Indelével. Pronto, disse Roberto, guardando os novos documentos em uma pasta diferente e fechando a anterior. Eu os chamo? Chame, eu disse, ajeitando o vestido. Que entrem. Roberto foi até a porta do jardim e lhes fez um sinal. Bárbara entrou primeiro com um sorriso voraz, seguida por Júlio. Já acabou? Ela perguntou, olhando os papéis sobre a mesa. Já está tudo assinado, eu disse, cruzando as mãos sobre o meu colo. Perfeito, exclamou Bárbara e teve a audácia de tentar me abraçar, embora eu tenha ficado rígida como uma tábua. Ai, Inês, a senhora vai ver que é o melhor. Nós vamos cuidar de tudo. A senhora não terá mais que se preocupar com nada. Assim é, respondi, olhando-a nos olhos com um leve sorriso. Eu não vou mais me preocupar com nada. Júlio se aproximou, evitando olhar os papéis. Obrigado, mãe. De verdade, isso nos ajuda muito. Você não tem nada a agradecer, filho, eu lhe respondi. E ele não notou o tom definitivo, quase de despedida na minha voz. O doutor Roberto Reis fechou sua pasta. Bom, eu me retiro. Tenho que protocolizar isto no cartório. Boa tarde. Não nos deixa uma cópia? Perguntou Bárbara, ansiosa. Dona Inês receberá as cópias oficiais em uns dias, quando o trâmite estiver completo no registro. Mentiu Roberto com uma naturalidade profissional, piscando para mim quase imperceptivelmente. Com licença. Quando o tabelião saiu, a casa ficou em silêncio de novo, mas o ar havia mudado. Eu já não me sentia oprimida, me sentia dona do meu espaço outra vez. Bom, disse Bárbara, esfregando as mãos. Eu vou pedir uma pizza para comemorar. Júlio, abra aquele vinho que guardamos. Eu vou para o meu quarto, eu disse levantando-me. Estou cansada. Descanse, descanse, disse Bárbara, já sem me olhar, tirando o celular para ligar. Sonhe com os anjinhos ou com o que for. Subi as escadas devagar. Ao chegar ao meu quarto, fechei a porta e passei o ferrolho. Sentei-me na minha poltrona, retomei minha costura e olhei pela janela. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e violeta. Eles comemoravam lá embaixo, brindando por uma casa que acreditavam ser sua, por um dinheiro que já gastavam em suas mentes. Não tinham ideia de que a tinta no papel que eu acabara de assinar havia reescrito não apenas a propriedade desta casa, mas o resto de suas vidas. Em breve, minha filha, eu havia dito. E logo seria mesmo em breve. Amanhã mesmo eles começariam a entender o verdadeiro significado das minhas palavras. Acordei com o som metálico de uma fita métrica batendo contra a parede da sala, logo abaixo do meu quarto. Eram apenas 7 da manhã. Fiquei um momento olhando para o teto, sentindo o peso dos meus 74 anos nos ossos, mas também sentindo uma leveza nova no peito, aquela que dá ao saber-se protegida. Levantei-me e, como era meu costume, arrumei a cama imediatamente. Alisar os lençóis brancos com cheiro de lavanda foi meu primeiro ato de rebeldia do dia. Bárbara acreditava que esta casa era um caos de velhice, mas no meu quarto reinava a ordem perfeita. Enquanto calçava as pantufas, ouvi a voz estridente da minha nora se filtrando pelas tábuas do piso.
Aqui vamos derrubar esta parede, Júlio. Precisamos de um conceito aberto. Essa cozinha fechada é horrível. Parece dos tempos da Revolução. E esses azulejos, puft, tudo pra fora. Mas, Bárbara, essa parede é estrutural, respondeu Júlio com aquela voz tímida que me doía na alma. E os azulejos são portugueses autênticos. Mamãe os trouxe de Portugal há 30 anos. Não me importa se são de Portugal ou de Paris, interrompeu ela. São velhos, e o que é velho sai. Com o que nos derem pela venda do terreno de trás, pagamos a reforma enquanto encontramos comprador para o casarão principal. Sua mãe já assinou, então pare de criar problemas. Aproximei-me da porta do meu quarto e colei a orelha na madeira. Eu não era fofoqueira, era precavida. A informação é poder, Rogério costumava dizer. Eles pensavam que eu era uma anciã surda e distraída, mais um móvel que atrapalhava seus planos de grandeza. Não tinham ideia de que meus ouvidos continuavam tão apurados como quando eu detectava um aluno mastigando chiclete no fundo da sala. Caminhei até meu armário e movi a pilha de suéteres de lã que raramente usava. Atrás, no fundo falso que Osvaldo havia instalado anos atrás, estava meu pequeno cofre. Não era grande coisa. Uma caixa de metal cinza com uma combinação que só eu sabia. A data de nascimento de Júlio. Que ironia. Girei o botão. Direita, esquerda, direita. O clique foi satisfatório. Dentro não havia milhões de reais, mas havia algo mais valioso para uma mulher na minha situação. Papéis, passaportes, certidões de nascimento originais, as escrituras antigas da casa e, o mais importante, minha caderneta vermelha. Tirei a caderneta de capas de couro desgastadas, sentei-me na beira da cama e a acariciei. Durante 40 anos, eu fui a professora Inês. Centenas de crianças passaram pelas minhas salas de aula. Limpei narizes, vendi joelhos ralados, ensinei a ler e a somar, e muitas vezes dei comida a quem não trazia lanche. Essas crianças cresceram. Abri as páginas amareladas. Ali estavam os nomes e, mais recentemente, os números de telefone atualizados. Matias, o travesso. Agora era o delegado de polícia do distrito. Susana, a chorona, era a gerente-geral do Banco Nacional Brasileiro na agência central. Pedro, o que sempre perdia o lápis, era agora um advogado trabalhista temido em toda a cidade. Eles continuavam me enviando cartões no Natal. Para eles, eu não era a velha fedorenta. Era a professora Inês, a mulher que lhes ensinou que o respeito é a base da vida. Bárbara e Júlio viam uma anciã solitária, mas eu tinha um exército adormecido esperando uma ligação. Vamos ver quem tem mais recursos, murmurei para mim mesma, guardando a caderneta no bolso do meu avental. Desci as escadas devagar, apoiando-me no corrimão de mogno que Bárbara queria arrancar para pôr vidro temperado. Ao entrar na cozinha, o contraste foi brutal. Minha cozinha, sempre impecável e cheirando a café fresco, estava de pernas para o ar. Havia caixas de pizza gordurosas sobre a mesa de madeira nobre, garrafas de vinho vazias e cinza de cigarro em um prato que usaram como cinzeiro. Bárbara estava de pé junto à janela com um hobby de seda curto que não deixava nada para a imaginação, segurando uma xícara da minha louça fina como se fosse um copo descartável. Júlio estava sentado com a cabeça entre as mãos, na frente de uma xícara de café solúvel. Bom dia, eu disse entrando com passo firme. Bárbara se virou e me olhou de cima a baixo com aquela careta de suficiência que havia se tornado seu cumprimento habitual. Ah, acordou a bela adormecida, disse ela com sarcasmo. Escuta, Inês, preciso que você esvazie a despensa grande hoje mesmo. Amanhã vêm uns arquitetos ver o espaço. E eu não quero que eles vejam seus potes de ervas. E essas porcarias que você guarda dão má impressão. Eu me dirigi à cafeteira, joguei o filtro sujo que haviam deixado e comecei a preparar café em pó do bom, daquele que perfuma a alma. A despensa fica como está, Bárbara. Respondi sem olhá-la, concentrada na água. E eu agradeceria se você não fumasse dentro de casa. A fumaça gruda nas cortinas. Bárbara soltou uma gargalhada seca e olhou para Júlio.
Ouviu isso, amor? Sua mãe acha que ainda manda aqui. Ela se aproximou de mim, invadindo meu espaço outra vez, jogando a fumaça do seu cigarro eletrônico na minha cara. Inês, se toca. Ontem você assinou. Esta casa já é praticamente do Júlio, ou seja, nossa. Se a gente deixa a senhora opinar é por pena, mas não abuse. Vá empacotando suas tralhas. Júlio levantou a vista com os olhos vermelhos. Certamente a culpa não o deixou dormir. Ou talvez tenha sido o vinho barato. Mãe, por favor, não comece, suplicou para Bárbara. Ela só quer modernizar um pouco para que a casa tenha mais valor de revenda. É para o bem de todos. Dê ouvidos a ela. Sim, eu me servi do café na minha xícara favorita. Uma de cerâmica azul. Dei meia volta e me apoiei no balcão, olhando para os dois. Durante meses eu havia me feito pequena. Eu havia me encolhido para caber no pouco espaço que o egoísmo deles me deixava. Havia permitido que me tratassem como uma inquilina incômoda no meu próprio lar, porque pensava que era meu dever me sacrificar. Mas ao olhá-los ali, rodeados de sua própria sujeira, entendi algo fundamental. Eles não tinham nada, absolutamente nada. Viviam aqui de graça, comiam da minha despensa, usavam minha luz, minha água, meu gás. O carro que Júlio dirigia estava no meu nome, um presente de quando se formou. Até o saldo dos celulares que usavam para me ignorar saía de um débito automático da minha conta de aposentadoria, um apoio que lhes dei quando chegaram chorando pobreza. Eu não era um fardo, eu era o pilar que sustentava a fantasia deles de vida adulta, e eles estavam tentando demolir o pilar a pontapés. Vocês têm razão, eu disse suavemente, e vi como os ombros de Bárbara relaxavam em triunfo. Estou velha, às vezes esqueço as coisas. Exato, disse Bárbara sorrindo. É normal na sua idade. Por isso nós vamos cuidar de tudo. A senhora só precisa descansar. Sim, eu esqueço as coisas. Continuei caminhando em direção à saída da cozinha. Como, por exemplo, esqueci de dizer que hoje eu vou ao banco. Bárbara se tensionou imediatamente. Seu instinto de predadora farejou o dinheiro. Ao banco? Para quê? Se a senhora precisa de algo, nós podemos ir. Não é seguro que ande carregando dinheiro na rua. Oh, não é para sacar dinheiro, eu disse com uma inocência fingida. É para revisar umas contas. Com tantas mudanças que vamos fazer, quero me assegurar de que minhas economias estejam no lugar certo. Saí para o jardim antes que pudessem perguntar mais. O ar fresco da manhã me limpou os pulmões do cheiro de confinamento e ambição que havia na cozinha. Sentei-me no meu banco de ferro forjado, sob a sombra do magnólio. Peguei meu celular, um modelo simples, mas funcional, e disquei um número da caderneta vermelha. Banco Nacional Brasileiro, Agência Central. Gostaria de falar com a gerente Susana Martínez. Por favor, diga a ela que é a professora Inês. Sim, Inês Valdez. Ela saberá quem eu sou. Esperei uns segundos, escutando a música de espera. Meu coração batia forte, não por medo, mas pela adrenalina da batalha. Professora Inês! A voz de Susana soou genuinamente alegre do outro lado da linha. Que milagre! Há tanto tempo que não a vejo. Como a senhora está? Como está o quadril? Muito melhor. Minha filha. Obrigada por perguntar. Você sempre tão atenciosa. Em que posso servi-la, professora? Precisa que eu mande um executivo até sua casa? Já sabe que para a senhora o que for preciso. Não, minha menina. Preciso ir pessoalmente. Há uns movimentos que quero fazer nas minhas contas de investimento e na conta corrente conjunta que tenho com o Júlio. Houve um pequeno silêncio profissional. Susana era esperta. Tudo bem, professora? Perguntou com um tom mais baixo. Há algum problema com o Júlio? Digamos que preciso garantir a minha velhice, Susana, e preciso revogar todas as permissões de terceiros nas minhas contas. Também preciso cancelar os cartões adicionais e os débitos automáticos que não sejam de serviços básicos da casa. Hoje mesmo. Entendo perfeitamente, ela disse, e eu soube que ela entendia mais do que dizia. Em cidade pequena, os boatos sobre a nora difícil voam. Venha para cá.
Eu a espero no meu escritório às 11. Entre pela porta privada para não pegar fila. E professora, traga todos os seus documentos. Vamos blindar seu patrimônio. Obrigada, Susana. Estarei aí. Desliguei e respirei fundo. O sol se filtrava entre as folhas do magnólio, criando padrões de luz no chão. Eu me senti poderosa. Eu não era a anciã que esperava a morte em uma poltrona. Eu era a dona do meu destino. Olhei para a casa. Bárbara estava na janela do andar de cima, me observando com o telefone na orelha, gesticulando nervosa. Certamente estava ligando para Júlio para dizer que a velha estava tramando algo. Pobre Bárbara. Acha que está jogando damas, comendo fichas uma por uma. Não sabe que eu estou jogando xadrez e acabei de mover minha rainha para o centro do tabuleiro. Levantei-me do banco, sentindo uma energia que não tinha há anos. Eu tinha que me vestir, tinha que buscar minha melhor bolsa, meus sapatos de sair e meus óculos escuros. Hoje não seria um dia de cerzir meias. Hoje seria o dia em que Inês Valdez começava a cortar os fios dos fantoches. Entrei de novo na casa. Ao passar pela sala, vi que Júlio havia deixado sua pasta de negócios sobre a mesinha de entrada. Não pude evitar dar uma olhada rápida. Estava aberta em uma página com o logotipo de uma casa de repouso. O pôr do sol sereno. Havia um orçamento marcado com um círculo vermelho. O quarto mais barato, compartilhado, sem vista para o jardim. Senti uma pontada no estômago, como se tivessem me dado um golpe físico. Meu próprio filho, o menino a quem eu curava as febres com panos frios a noite toda, o homem a quem eu dei tudo. Estava planejando me trancar em um depósito de velhos para ficar com a minha casa e reformá-la a gosto de sua mulher. As lágrimas ameaçaram sair, mas eu as detive na hora. Não havia mais lugar para lágrimas. Aquele orçamento foi a última gota de combustível que eu precisava. Subi as escadas e cruzei com Bárbara no corredor. Ela me olhou com suspeita. "Aonde você vai tão arrumada?" perguntou, bloqueando minha passagem. Pensei que não saía mais. "Vou à missa, minha filha." Menti com um sorriso doce. "Rezar por vocês e por esta casa." "Pois reze para que se venda rápido", respondeu ela, afastando-se com desdém. Entrei no meu quarto e fechei a porta. Vesti meu traje tailleur cinza pérola, o que usava para as reuniões da escola. Pus um pouco de batom rosa e me olhei no espelho. O pôr do sol sereno. Sussurrei para meu reflexo e meus olhos brilharam com uma determinação fria. "Já veremos quem tem um pôr do sol sereno, Júlio. Já veremos." Peguei minha bolsa, verifiquei que a caderneta vermelha estivesse lá e saí. Ao descer, ouvi Bárbara gritar da cozinha. "Júlio, seu cartão foi recusado na pizzaria. Diz fundos insuficientes." Eu sorri. A primeira peça de dominó acabara de cair, e eu nem sequer havia saído de casa. Era só o começo. O ar-condicionado do Banco Nacional Brasileiro me atingiu o rosto com um frescor artificial que contrastava com o calor abafado da rua. Caminhei direto para o escritório da gerência, ignorando os olhares dos caixas jovens que viam em mim apenas uma anciã com uma bolsa fora de moda. Não sabiam que naquela bolsa eu levava a guilhotina para a vida de luxo do meu filho e sua mulher. Susana saiu de seu escritório com os braços abertos, quebrando qualquer protocolo bancário. "Professora Inês", exclamou, abraçando-me com aquele carinho genuíno que só se forja na infância. Entre, já tenho o café pronto como a senhora gosta, com uma gotinha de leite e sem açúcar." Sentei-me na cadeira de couro em frente à sua mesa. Susana havia fechado as persianas venezianas para nos dar privacidade. "Obrigada, minha menina", eu disse aceitando a xícara. "Mas hoje eu não vim socializar, Susana. Eu vim cortar o cordão umbilical e vai doer." Susana assentiu. Seu rosto se tornou sério e profissional. Abriu o sistema no computador. "Eu estive revisando as contas desde que a senhora ligou, professora. A situação é preocupante. O cartão de crédito adicional que Júlio tem está no limite.
Gastos em restaurantes, lojas de roupa de marca e saques constantes em caixas de cassinos. Senti uma pontada de vergonha alheia. Meu esposo e eu trabalhamos como mulas para economizar cada centavo, e meu filho estava jogando fora na roleta e em caprichos para Bárbara. Prossiga, Susana. Ordenei com voz firme. Quero cancelar esse cartão agora mesmo e o de débito vinculado à minha conta de aposentadoria. Quero que essa conta fique bloqueada para qualquer terceiro. Só minha assinatura e minha impressão digital autorizam movimentos a partir deste segundo. Feito, disse Susana, digitando com rapidez. Cartões cancelados. O que fazemos com a conta conjunta de poupança? A de fundo de emergências. Esse dinheiro é da venda de um terreno que Osvaldo herdou, expliquei, ajeitando minha saia. Júlio acha que tem direito a ele, mas a titular sou eu. Transfira 90% para uma conta de investimento de prazo fixo, no meu nome exclusivo. Deixe apenas o mínimo para que não fechem a conta. Uns R$ 500. Susana arqueou uma sobrancelha impressionada. Isso vai fazer com que todos os cheques que tenham emitido recentemente voltem, professora. Se tiverem pagamentos domiciliados por ali. Que voltem, eu interrompi, sentindo uma satisfação fria. Que aprendam o que é a gravidade. Passamos a hora seguinte blindando meu patrimônio. Cancelei os débitos automáticos do serviço de televisão a cabo premium, a internet de fibra óptica de ultra velocidade que Bárbara exigia para suas redes sociais e o seguro do carro esportivo que Júlio comprou há 2 anos e que eu pagava a Prim. Ao sair do banco com os comprovantes bem guardados na minha bolsa, me senti mais leve. Não era crueldade, era educação, como quando eu deixava um aluno sem recreio para que refletisse sobre sua conduta. Júlio e Bárbara estavam em um recreio eterno há anos, e o sinal acabara de tocar. Voltei para casa de táxi. Ao entrar, o ambiente estava carregado, denso como o ar antes de uma tempestade elétrica. Bárbara estava na sala, andando de um lado para o outro com o telefone grudado na orelha, gritando. Eu digo que é um erro do banco. É um cartão Platinum. Não podem recusar um pagamento de R$ 3.000 no salão de beleza. Ela fez uma pausa, escutando. Como assim reportado como extraviado? Eu o tenho na mão. Deslizei para a cozinha sem fazer ruído, deixando minha bolsa sobre a mesa. Tirei as coisas que havia comprado no mercado. Lentilhas, cenouras, batatas. Comida de verdade, comida barata. Júlio entrou na cozinha segundos depois, pálido como papel. Mãe, disse com a voz trêmula. Que bom que a senhora chegou. Temos um problema enorme. O que houve, filho? Perguntei, pondo o avental e começando a descascar as batatas com uma calma exasperante para ele. Os cartões não passam. Bárbara foi ao salão e passou uma vergonha horrível. E eu tentei pagar a gasolina e tive que deixar meu relógio em garantia. O banco diz que as contas estão bloqueadas ou canceladas. Parei um momento, faca na mão, e o olhei com uma expressão de total inocência. Ai, filho, que barbaridade! Esses bancos de hoje em dia são um desastre. Não será que o sistema caiu? Sempre dizem isso nas notícias. Não, mãe, não é o sistema. Interveio Bárbara, entrando na cozinha como uma fúria. Dizem que o titular cancelou os plásticos. A senhora é a titular. O que a senhora fez? Virei-me para ela, limpando as mãos no avental. Ah, isso, eu disse, como quem se lembra de um detalhe sem importância. Sim, olhe só. De manhã, quando fui revisar minhas coisinhas, o executivo me disse que havia movimentos muito estranhos, suspeitos, ele disse. Muito gasto em coisas que eu não compro. Então, por segurança, ele me recomendou congelar tudo até que se esclareça. Congelar tudo? Bárbara abriu os olhos desmesuradamente. Mas se esses gastos somos nós, a senhora sabe que usamos esses cartões. Pois sim, minha filha, mas o banco diz que é fraude potencial. E como eu já estou velha e às vezes esqueço as coisas, preferi dar ouvidos a eles. Você sabe que dizem que os idosos são roubados muito facilmente. Eu lhe sorri com doçura. É por precaução,
Não se preocupem. Em umas semanas, quando investigarem, com certeza se resolve. Semanas! Júlio se deixou cair em uma cadeira, derrotado. Mãe, não temos dinheiro. Literalmente, eu não tenho nem para o estacionamento. Pois que bom que temos lentilhas, eu disse, jogando as batatas na panela. São muito nutritivas e rendem muito. Bárbara soltou um bufo de frustração e saiu da cozinha, saltitando. Júlio ficou ali, olhando para a panela como se fosse sua inimiga. Não sabia que as lentilhas eram apenas o aperitivo. À meio da tarde, a campainha tocou. Fui eu quem abriu. Era Ramon, outro nome da minha caderneta vermelha. Ramon era um homem enorme, com mãos como pás, que se dedicava à serralheria e segurança. Boa tarde, professora Inês, disse ele, tirando o boné com respeito. Entre, Ramon. Obrigada por vir tão rápido. Bárbara apareceu no alto da escada, com seu hobby de seda. E quem é este? Perguntou com desdém. Mais um comprador para a casa? Diga a ele que não está disponível para visitas hoje. Não sou comprador, minha senhora, disse Ramon com voz grave, sem sequer olhar para ela. Sou serralheiro. Serralheiro? Bárbara desceu uns degraus, confusa. Você perdeu a chave, Inês? Não, minha filha. Ramon veio fazer um trabalho no meu quarto. Ultimamente sinto que a porta não fecha direito, e com essa história de que tem cheiro de coisa velha, eu não quero que o cheiro saia e a incomode. Ramon subiu comigo. Bárbara ficou na escada, murmurando algo sobre gastos inúteis. O que ela não viu foi que Ramon não ia consertar uma fechadura velha. Ele ia instalar um ferrolho de segurança de grau industrial na minha porta, um ferrolho que só eu poderia abrir. Enquanto Ramon trabalhava com sua furadeira, fazendo um barulho infernal que certamente estava dando dor de cabeça em Bárbara, eu me sentei na minha poltrona e tirei de novo o folheto do Ó Pôr do Sol Sereno que havia resgatado do lixo de Júlio. Olhei-o fixamente. Pronto, professora, disse Ramon, meia hora depois, entregando-me 3 chaves prateadas e pesadas. Essa porta não derrubam nem com marreta. E eu pus o trinco interno que a senhora pediu. Obrigada, Ramon. Paguei-o com o dinheiro que havia sacado de manhã. Ele hesitou em aceitar. Não é nada, professora. A senhora pagou meus livros do 3º ano quando meu pai ficou sem trabalho. Eu não me esqueço. Aceite, rapaz. O trabalho é pago. Apertei a mão dele. E Ramon, se mais alguém ligar para pedir cópias disso. Ninguém mais tem autorização, professora. Entendido. Quando o serralheiro se foi, fechei minha porta e passei o ferrolho novo. O clique metálico ressoou na minha alma como um hino de independência. Pela primeira vez em 6 meses, eu estava verdadeiramente segura na minha própria casa. A noite caiu, e com ela chegou a segunda fase do meu plano. Eu estava no meu quarto lendo com minha luminária de mesa, quando ouvi o grito de Bárbara vindo da sala de estar. Não pode ser, Júlio. A internet caiu. Eu sorri e virei a página do meu livro. Ouvi os passos apressados de Júlio subindo e descendo, mexendo nos cabos. Depois o tom de desespero. Não tem sinal, Bárbara. O módem está vermelho e a TV também não pega os canais a cabo. Só dá chiado. Pois liga! Liga! Tenho que postar os vídeos da casa que gravei hoje. Meus seguidores estão esperando. Houve um silêncio seguido da voz de Júlio falando ao telefone. Certamente com o serviço técnico. Apurei o ouvido. Sim, sim. Sou o filho da titular. Como? Falta de pagamento? Impossível. Isso é debitado automaticamente da conta da minha mãe. Cancelado? Quem cancelou? Levantei-me, alisei minha camisola e pus meu roupão. Abri o ferrolho novo com suavidade e saí para o corredor. Olhei por cima do corrimão. Lá embaixo, na penumbra da sala iluminada apenas pelas lanternas dos seus celulares, Júlio e Bárbara pareciam 2 náufragos. Aconteceu algo? Perguntei de cima. Júlio levantou a vista, iluminando-me com seu celular. A luz me cegou um pouco, mas mantive a compostura. Mãe,
Cortaram a internet e o cabo. Dizem que a senhora deu a ordem de cancelamento definitivo hoje de manhã. Desci as escadas devagar, desfrutando de cada degrau. Ah, sim, esqueci de comentar isso também. Por que a senhora faria isso, Inês? Gritou Bárbara, à beira de um ataque de nervos. É um serviço básico. Eu preciso dele para viver. Cheguei ao último degrau e os olhei com uma tranquilidade pasmosa. Bom, Bárbara, você mesma disse ontem que a situação econômica de Júlio é muito ruim, que precisam vender minha casa para sobreviver. Fiz uma pausa dramática. Fiquei pensando a noite toda nisso e me senti culpada. Então decidi ajudar. Ajudar cortando nossa internet? Júlio estava atônito. É um gasto supérfluo, filho. Eu não uso internet. Eu leio livros e a televisão. Só passam desaforos. São quase R$ 2.000 por mês que economizamos. Juntei as mãos em gesto de oração. É austeridade, meus filhos. Se vamos apertar o cinto, temos que começar pelos luxos. Não é um luxo, é uma necessidade, gritou Bárbara. A senhora não entende nada, velha ridícula. Júlio a pegou pelo braço para acalmá-la, mas ela se soltou bruscamente. Não me toque! Sua mãe ficou louca. Primeiro os cartões, agora isso. O que será o próximo? Vai nos cortar a luz? A luz não, porque minha comida estragaria, eu disse serenamente. Mas o gás? Bem, o boiler gasta muito. A partir de amanhã, tomamos banho com água morna esquentada no fogão, como nos velhos tempos. É muito bom para a circulação. O rosto de Bárbara se transformou em uma máscara de horror puro. A ideia de tomar uma chuveirada de balde a aterrorizava mais do que a própria morte. Júlio, faça alguma coisa, sibilou ela entre os dentes. Conserte isso, reative os serviços, pague com o que for. Não posso, Bárbara. Eu não tenho dinheiro. E mamãe é a titular da linha. Só ela pode reativar. E eu não vou reativar, sentenciei, dando meia volta para subir. Temos que economizar para o asilo, não é, Júlio? Júlio ficou paralisado. Não esperava que eu mencionasse aquela palavra. O quê? Que asilo, mãe? Ele gaguejou. Ora, o que vocês quiserem procurar para mim. O pôr do sol sereno soa bonito. Eu não o olhei, mas senti como seu sangue gelava. Mas esses lugares são caros, filho. Muito caros. Então, cada centavo que economizarmos em internet e televisão vai para o meu fundo de velhice digna. Boa noite. Subi as escadas, sentindo os olhares deles cravados nas minhas costas. Não disseram nada. O impacto de saber que eu sabia havia os deixado mudos. Entrei no meu quarto e fechei com meu novo ferrolho. Clique. Aproximei-me da janela. Lá embaixo, no jardim, viam-se as luzes da cidade, os prédios altos onde Bárbara sonhava viver. Mas aqui, no meu casarão, reinava uma escuridão quase total. De repente, ouvi o motor do carro de Júlio tentando pegar 1, 2, 3 vezes. O motor tossia e morria. Eu sorri. Ramon não era só serralheiro. Ele sabia de uns truques de mecânica. Um cabo desconectado da bateria. Nada grave, mas suficiente para imobilizar um veículo moderno se você não souber o que procurar. Ouvi Bárbara gritar de frustração na garagem e depois um golpe seco, como se tivesse chutado o pneu. É isso, Júlio, estamos presos. Presos nesta casa com ela. Eu me meti na cama, enrolando-me no meu edredom de plumas. Cheirava a lavanda e a vitória. O assédio havia começado. Eu havia lhes tirado o dinheiro, a conexão com o mundo e a mobilidade. Agora estavam enclausurados no museu, obrigados a viver sob as minhas regras, obrigados a me olhar na cara e ver não a vítima, mas a dona. Peguei meu rosário da mesa de cabeceira, mas naquela noite eu não rezei por paciência, rezei por força, porque eu sabia que a besta encurralada é a mais perigosa. E amanhã, quando a fome e o desespero apertassem, Bárbara tentaria morder. Mas eu tinha um as na manga, ou melhor,
uma pasta debaixo do colchão. E amanhã seria o dia de mostrá-la. Fechei os olhos e, pela primeira vez em meses, dormi de um fôlego, embalada pelo doce som do silêncio na minha casa. Minha fortaleza. Amanhã eles receberiam a visita que terminaria de quebrar seu mundo de cristal. Amanhã viria Pedro. E Pedro nunca perdia um caso. O grito de Bárbara retumbou nas tubulações da casa antes que o sol terminasse de nascer. Júlio, a água está gelada. Faça alguma coisa, inútil. Do meu lugar, na cabeceira da mesa da sala de jantar, eu sorri levemente enquanto untava manteiga no meu pão torrado. O aroma do café recém-passado, preto e forte como eu gosto, enchia a cozinha, contrastando com o ambiente de miséria que se respirava no resto da casa. Ouvi os passos pesados do meu filho descendo as escadas, seguidos pelo saltitar furioso de uma Bárbara envolta em uma toalha, com o cabelo molhado e grudado no crânio, sem o volume e a laca que costumavam lhe dar seu aspecto de leoa da sociedade. Mãe, disse Júlio, ao entrar com olheiras profundas e a camisa amassada. O boiler não acende, não tem gás. Bom dia, filho. Sente-se. Tem mamão picado. Respondi com calma, apontando para a tigela de fruta. Sobre o gás, eu já te disse ontem à noite. O tanque estacionário acabou, e como eu estou com as contas bloqueadas por segurança, não pude pedir a recarga. E como vocês não têm dinheiro? Bem, as coisas são assim. Bárbara entrou na cozinha tremendo, mais de raiva do que de frio. Seus lábios estavam roxos e seu olhar destilava veneno puro. Isso é um inferno! Gritou, batendo na mesa com o punho. Eu não posso tomar banho com água fria. Eu tenho uma imagem a manter. Inês, me dê dinheiro agora mesmo. Sei que você tem dinheiro guardado em algum lugar. Me dê! Eu deixei a xícara de café sobre o pires com um tinido suave, mas firme. Levantei a vista e a olhei nos olhos. Já não havia medo em mim, nem submissão. Só havia uma pena infinita. O dinheiro que eu tenho é para meus remédios e minha comida, Bárbara. Não para financiar seus caprichos nem sua comodidade. Se você quer água quente, esquente-a no fogão elétrico, que é o único que nos resta funcionando, graças a que a luz é paga bimestralmente. Ou melhor ainda, vá trabalhar e pague o gás você mesma. A boca de Bárbara se abriu em um ó perfeito. Nunca, nos 6 meses que levava invadindo meu santuário, ela havia me ouvido falar assim. Júlio se interpôs entre nós, assustado com a tensão que crepitava no ar. Mãe, por favor, não fique assim, estamos todos muito estressados. Bárbara, se acalme. Eu vou ver se consigo vender o relógio em alguma casa de penhores para sacar algum dinheiro. Você não vai a lugar nenhum, lembrou Bárbara com amargura. Seu carro não liga, lembra? Estamos presos nesta casa que cheira a mofo e a... A você, a velha. Completei sua frase, assentindo. Sim, isso você disse. Mas olhe só que curioso, Bárbara. Esta velha está tomando café da manhã quente, tem roupa limpa e dormiu como um bebê. Parece que a idade traz certas vantagens, como a previsão. A campainha da porta principal tocou, interrompendo a discussão. Eram 9 em ponto. A pontualidade sempre foi uma virtude que incuti nos meus alunos. Quem é agora? Bufou Bárbara. Se for outro cobrador, diga que vai embora. Levantei-me devagar, limpando os cantos dos lábios com o guardanapo de tecido bordado. Não é um cobrador. É uma visita que eu estava esperando. E sugiro que se arrumem um pouco, porque o que vem requer presença. Caminhei em direção à entrada com a cabeça erguida. Ao abrir a porta pesada de madeira, lá estava ele. Pedro Alencar, Pedrito, o menino que costumava perder seus lápis e chorava no recreio porque os maiores lhe tiravam o lanche. Agora, 40 anos depois, era um homem de 90 pente, enfundado em um terno azul marinho impecável, com uma pasta de couro e um olhar de tubarão que só se suavizou ao me ver. Professora Inês, disse ele com sua voz grave, inclinando-se para beijar minha bochecha. É uma honra vê-la.
A honra é minha, Pedro. Obrigada por ter vindo. Entre, por favor. Eu o guiei para a sala. Júlio e Bárbara nos seguiram da cozinha, curiosos e defensivos. Ao ver o porte de Pedro, Bárbara tentou ajeitar a toalha e sorrir. Seu instinto de flerte ativando-se automaticamente diante de um homem com aparência de poder, ainda que ela estivesse um desastre. Bom dia, disse ela, melosa. Não sabíamos que Inês tinha visitas importantes. Pedro não lhe devolveu o sorriso. Olhou-a com uma frieza clínica, como quem observa uma mancha de umidade na parede. Eu sou o Dr. Pedro Alencar, representante legal da senhora Inês Valdez. Ele se apresentou sem estender a mão. E vocês devem ser os ocupantes precários. Ocupantes o quê? Saltou Júlio ofendido. Eu sou o filho dela, e ela é minha esposa. Nós moramos aqui. Sentem-se, ordenou Pedro, apontando para o sofá. Seu tom não admitia réplicas. Era o tom de alguém acostumado a que os juízes guardem silêncio quando ele fala. Bárbara e Júlio obedeceram, confusos. Eu me sentei na minha poltrona habitual, e Pedro permaneceu de pé ao meu lado como um guardião, tirando uma pasta grossa de sua maleta. Vamos direto ao ponto, disse Pedro, abrindo a pasta. Minha cliente, a professora Inês, me instruiu a executar certas ações legais a respeito desta propriedade e de sua situação patrimonial. Bárbara soltou uma risadinha nervosa. Ai, doutor, com certeza se refere ao trâmite de doação que fizemos anteontem. Inês já assinou os papéis para passar a casa para o nome de Júlio. Só faltava protocolizar, não é, Inês? Olhei para a Bárbara e neguei com a cabeça lentamente. Você não sabe o que eu assinei, Bárbara. Você estava no jardim fumando e planejando como derrubar minhas paredes. Pedro extraiu um documento com selos oficiais frescos. O que a senhora Inês assinou perante o tabelião Reis não foi uma doação, explicou Pedro com clareza meridiana. Foi uma revogação de testamento, anulando qualquer disposição anterior que favorecesse o senhor Júlio Mendes. E, simultaneamente, assinou este documento que tenho aqui. Uma denúncia por violência familiar, na modalidade de violência psicoemocional e econômica, e um aviso de término de comodato. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu podia ouvir o zumbido de uma mosca contra o vidro da janela. Júlio ficou pálido como cera. Violência? Sussurrou Júlio. Mãe, do que a senhora está falando? Nunca colocamos a mão na senhora. Violência não são só tapas, Júlio. Intervi, com a voz embargada, mas firme. Violência é dizer que minha casa fede. Violência é me perguntar quando vou morrer. Violência é planejar me trancar em um asilo barato enquanto gastam meu dinheiro em luxos. Bárbara se pôs de pé com um salto, a toalha prestes a cair. Isso é mentira! É uma velha mentirosa e manipuladora! Gritou, apontando para mim com seu dedo de unha postiça quebrada. Júlio, diga algo! Ela está nos difamando! Pedro deu um passo à frente, interpondo-se entre Bárbara e eu. Sua altura a obrigou a recuar. Minha senhora, eu aconselho que modere seu tom. Tudo o que disserem a partir de agora pode ser usado contra vocês no processo civil e criminal que já está em curso. Pedro tirou outro papel. Temos testemunhas. O tabelião Reis deu fé do estado de angústia dela e das declarações que fez no momento de assinar. E temos os extratos bancários que demonstram o desfalque sistemático das economias de minha cliente. Mas a casa, balbuciou Bárbara, vendo como seu sonho de milhões desmoronava. Júlio é o filho, ele tem direitos. Júlio é um homem adulto de 45 anos, cortou Pedro. Não tem direito de viver à custa da mãe e muito menos de maltratá-la. Neste país, a ingratidão é causa suficiente para revogar doações, se as houvesse. Mas, neste caso, a casa continua sendo 100% propriedade de Inês Valdez. Vocês estão aqui na qualidade de comodatários, ou seja, um empréstimo de uso gratuito. E esse empréstimo acaba de ser revogado. Júlio cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar.
Não era um choro de arrependimento, eu o conhecia bem. Era o choro do menino que foi descoberto fazendo uma travessura e sabe que vem o castigo. Mãe, a senhora não pode fazer isso conosco. Gemeu entre soluços. Não temos para onde ir. Estamos falidos. Bárbara deve muito dinheiro nos cartões. Pensávamos que com a venda do terreno. Pensavam que eu morreria logo, eu disse, sentindo como uma lágrima solitária rolava pela minha bochecha. Ou que me deixaria vencer pelo cansaço. Mas erraram de professora. Eu não eduquei um parasita, Júlio. Ou pelo menos eu achava que não. E o que a senhora quer que façamos? Cuspiu Bárbara com os olhos injetados de ódio. Que vamos morar debaixo de uma ponte. Pedro consultou seu relógio, um gesto deliberado de desdém. Vocês têm 24 horas, anunciou com frieza. 24 horas para tirar seus pertences pessoais desta propriedade. Se amanhã às 10 da manhã continuarem aqui, eu procederei ao uso da força pública para o despejo. E acreditem, o delegado Matias, que também foi aluno da professora Inês, terá prazer em vir pessoalmente para tirá-los. 24 horas! Exclamou Júlio. É impossível. Não temos carro. Não temos dinheiro. Não temos internet para buscar uma mudança. Esse não é problema de minha cliente, respondeu Pedro, fechando sua pasta com um golpe seco. Vocês são jovens e modernos. Com certeza encontrarão uma solução. Talvez possam vender esses celulares tão caros que têm ou as joias da senhora. Bárbara olhou para Pedro, depois para Júlio e, finalmente, para mim. Pela primeira vez, vi o medo real em seus olhos, o medo de quem se sabe nu perante a intempérie. A arrogância havia se evaporado, deixando à mostra uma mulher vulgar e ambiciosa que havia apostado tudo em uma única carta e havia perdido. Inês, começou Bárbara, mudando o tom para um suplicante, quase patético. Sogra, por favor, foi um mal-entendido. Eu estava estressada. Eu gosto muito da senhora. Esta casa é linda, de verdade. Eu amo o cheiro de lavanda. Eu soltei uma gargalhada curta, seca. A hipocrisia embrulhou meu estômago mais do que seus insultos. Poupe-me do teatro, Bárbara. O pano de fundo já caiu. Levantei-me da poltrona, apoiando-me na minha bengala. Eu me senti gigante. Senti-me como a dona do casarão, a guardiã da memória de Osvaldo, a mulher que não precisa de ninguém para ter valor. Pedro, acompanhe-os até a porta, por favor. Pedi, dando meia volta para subir ao meu quarto. Preciso descansar. Foi uma manhã muito produtiva. Não, espere, gritou Júlio, tentando me segurar pelo braço. Pedro o conteve com uma mão no peito, sem esforço aparente. Não a toque, advertiu o advogado em voz baixa, mas com uma ameaça latente. A professora falou. Comecem a fazer as malas. O relógio está correndo. Subi as escadas, ouvindo os gritos abafados e as recriminações mútuas que começavam a surgir entre eles. É sua culpa, Bárbara. Você é o filho. Faça alguma coisa. Você arruinou a minha vida. A música da destruição deles soava no andar de baixo, mas em cima, no meu corredor, só havia paz. Entrei no meu quarto e me aproximei do janelão. O sol iluminava o jardim de magnólias com uma intensidade gloriosa. Lá embaixo, vi Júlio sair para o jardim, chutando a grama e falando sozinho. Bárbara saiu atrás dele, gesticulando descontroladamente. Eram dois estranhos. Já não eram minha família. Minha família eram minhas lembranças, minha dignidade e gente como Pedro, Susana e Ramon, que não haviam esquecido o que significa a lealdade. Sentei-me em frente à minha penteadeira e abri o pequeno porta-joias onde guardava meu anel de casamento. Tirei-o e coloquei-o. Estava um pouco grande agora. Meus dedos haviam emagrecido, mas o peso do ouro me lembrou quem eu era. Não tem cheiro de coisa velha, murmurei, olhando meu reflexo. Cheira a justiça. De repente, ouviu-se um estrondo lá embaixo, algo de vidro se quebrando.
Certamente Bárbara havia atirado algum enfeite contra a parede em um ataque de histeria. Eu não me importei. As coisas podem ser repostas. A paz de espírito, não. Peguei meu celular e disquei o número de Ramon, o serralheiro. Ramon, é a professora Inês. Sim, tudo saiu bem. Preciso de mais um favor. Amanhã, às 10h30, quero que você venha trocar o segredo da porta principal e do portão eletrônico. Sim, de tudo. Que não reste uma chave velha que sirva. Desliguei e me recostei na poltrona, fechando os olhos. Podia ouvir o frenesi lá embaixo, o som de malas sendo arrastadas, de gavetas abrindo e fechando com violência. Eles estavam vivendo o pesadelo que eles mesmos haviam construído. O medo da solidão que tive um dia havia se dissipado. Percebi que estar sozinha em uma casa cheia de paz é 1000 vezes melhor do que estar acompanhada em uma casa cheia de ódio. Eles acreditavam que minha vida já tinha terminado, que eu era um capítulo encerrado. Não sabiam que eu mal estava começando a escrever o epílogo, e que seria a melhor parte da história. O relógio de pêndulo no corredor marcou a 30 com um som grave e solene. Para eles, era o som da contagem regressiva para a rua. Para mim, era o bater do meu coração, recuperando seu ritmo. Amanhã, quando o sol se pusesse, esta casa voltaria a ser minha, completamente minha. E eu tinha planejado algo muito especial para inaugurar minha nova vida. Algo que Bárbara jamais teria permitido. Tic-tac, meus filhos. Tic-tac. O silêncio tem sabor. É algo que descobri às 10h05 da manhã, quando a última rodinha da mala de Bárbara parou de ranger contra a calçada. É um sabor doce, como mel com limão, fresco e reconfortante. Ramon estava na porta, furadeira em punho, cumprindo minha ordem final. Enquanto ele trocava o cilindro da fechadura principal, eu observava da janela da sala, oculta atrás do visilo de renda. Eu os vi entrar em um táxi velho, porque nem sequer puderam pedir um de aplicativo sem dados no celular. Júlio carregava 3 caixas de papelão com a roupa que não cabia nas malas. Bárbara usava óculos escuros, embora o dia estivesse nublado, certamente para esconder os olhos inchados de tanto chorar de raiva. Eles não se viraram para olhar nem uma única vez. A vergonha pesa mais que cimento, e eles carregavam toneladas nas costas. Pronto, professora, disse Ramon, entrando na sala e tirando-me dos meus pensamentos. Esta chave é única, é de alta segurança, tem pinos anti-micha. Ninguém entra aqui se a senhora não quiser. Peguei a chave nova na mão. Estava fria e pesada. Obrigada, Ramon. Você não sabe o peso que tirou das minhas costas. Não é nada. A propósito, vi que deixaram uma bagunça na garagem, umas sacolas de lixo e, bem, parece que quebraram um espelho. Se a senhora quiser, eu mesmo varro agora e levo tudo. Eu agradeceria muito, filho. Quero que esta casa volte a brilhar. Quando Ramon saiu para o pátio, fiquei sozinha na imensidão do meu lar. Respirei fundo. O ar ainda tinha um leve rastro do perfume adocicado e barato que Bárbara usava, misturado com o cheiro de tabaco rançoso que havia impregnado as cortinas da sala. Mãos à obra, Inês, eu disse a mim mesma. Fui para a área de serviço e peguei baldes, panos de chão, sabão de pinho e vinagre branco. Eu não ia esperar pela faxineira. Precisava fazer isso eu mesma. Precisava que minhas mãos, essas mãos velhas e manchadas que eles tanto desprezavam, purificassem cada canto onde eles haviam estado. Comecei pela cozinha. Esfreguei a mesa de madeira onde eles comeram de graça por 6 meses, sem sequer agradecer. Lavei o chão onde haviam deixado cair vinho e cinza. A cada passada do pano, sentia que apagava uma ofensa. Velha, fedorenta, ela havia me dito. Esfreguei com força. Quando é que a senhora vai morrer? Esfreguei até meus nós dos dedos doerem. Esta casa é um museu. Limpei os cristais até que parecessem invisíveis. Levei 3 dias para limpar a casa inteira. Terminei exausta, com dor nas costas e os joelhos inflamados.
Mas quando me sentei na minha poltrona na terceira tarde, a casa cheirava a limpeza. Cheirava a cera de abelha, a pinho e, claro, a minha lavanda. O cheiro de Bárbara havia sumido. Meu santuário havia sido restaurado. No meio da semana, meu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas eu intuí quem era. Alô? Atendi, seca. Mãe, sou eu. A voz de Júlio soava pequena, distante. Imaginei que ele estaria ligando de algum telefone público ou emprestado. Olá, Júlio. Mãe, estamos em uma pousada perto do centro. É horrível. Os lençóis pinicam e há barulho a noite toda. Bárbara não para de chorar. Diz que não consegue viver assim. Senti uma pontada no coração. Aquele instinto materno que quer correr para resgatar o filhote. Mas mordi a língua. Aquele filhote tinha 45 anos e havia tentado me expulsar do meu próprio ninho. Lembrei das palavras de Pedro. A firmeza é a única forma de eles aprenderem. É uma pena, filho, mas é um teto. Muitos não têm nem isso. Mãe, por favor, só precisamos de um empréstimo. Uns 5.000 reais para alugar algo decente enquanto consigo trabalho. Eu juro que pago. Não, Júlio. Como não? A senhora tem dinheiro. Sabemos que tem dinheiro. Eu tenho economias. Sim, economias para minha velhice. Essa que tanto os incomodava. O dinheiro que lhes dei durante anos acabou. Vendam o que lhes resta. Bárbara tem muitas bolsas de grife, não é? Que as venda. Você tem relógios. Que aprendam o que vale 1 centavo ganho com suor. A senhora é cruel, ele gritou, e sua voz falhou. Nunca pensei que fosse tão má. Eu não sou má, Júlio. Sou justa e sou professora. Estou lhe dando a lição mais importante da sua vida, embora doa mais em mim do que em você. A independência. Se você conseguir sair dessa por conta própria, será um homem. Se não... Bem, então Bárbara tinha razão, e você é só um inútil. Prove que estou errada. Desliguei antes que ele pudesse responder. Fiquei tremendo um pouco com o telefone na mão. Chorei. Sim, chorei pelo filho que não soube criar melhor, pela dureza que tive que tirar das minhas entranhas. Mas depois sequei as lágrimas e olhei para o jardim. As magnólias continuavam florescendo, indiferentes à minha dor. A vida continuava. E eu tinha que continuar com ela. Naquele fim de semana, decidi que a solidão não seria minha companheira. A casa era grande, grande demais para uma só pessoa, diziam eles. Um desperdício. Pois bem, eu ia lhes provar que não havia 1 metro quadrado desperdiçado. Liguei para o meu exército. No sábado à noite, a mesa da sala de jantar, aquela que Bárbara queria jogar fora para colocar uma bancada de granito minimalista, estava posta com minha melhor toalha de linho branco. Tirei a louça de porcelana com bordas douradas, as taças de cristal lapidado e a sopeira de prata. Às 20 horas, chegaram Pedro, com uma garrafa de vinho tinto debaixo do braço e um sorriso relaxado, sem a couraça de advogado implacável. Susana, com um pavê de 3 leites e flores frescas. Ramon, que veio com sua esposa, uma mulher encantadora chamada Lupe, trazendo pastéis de feira feitos em casa por via das dúvidas. E Matias, o delegado, que chegou sem uniforme, mas com aquela presença protetora que preenchia a sala. Professora! Exclamaram quase em uníssono ao me ver. Eu usava meu traje azul marinho e minhas pérolas. Eu me sentia linda. Bem-vindos, meus filhos. Entrem. Esta é a casa de vocês. O jantar foi um bálsamo para minha alma. Comemos uma moqueca de camarão que eu mesma preparei, misturando os temperos no pilão, como minha avó me ensinou. O aroma de coentro, azeite de dendê e pimenta enchia a sala de jantar, apagando qualquer memória de pizzas gordurosas e fast food. Rimos. Rimos como eu não fazia há anos. Lembramos de histórias da escola. A senhora se lembra quando me pegou colando na prova de geografia? Disse Matias rindo. A senhora rasgou a folha na minha cara e me fez ficar depois da aula. E você aprendeu, Matias? Respondi.
servindo-lhe mais vinho. Olhe para você agora. É a lei e a ordem. Se eu tivesse deixado passar aquela, talvez hoje você fosse um delinquente. A senhora nos endireitou a todos, disse Pedro ficando sério por um momento. A senhora viu potencial onde outros viam problema. Por isso estamos aqui, Inês, porque a senhora nunca nos abandonou. E nós não a vamos abandonar. Susana pegou minha mão sobre a mesa. Inês, eu tenho notícias. Júlio foi ao banco ontem. Tentou pedir um empréstimo pessoal. Fez-se um silêncio tenso na mesa. E o que aconteceu? Perguntei, mantendo a compostura. SPC Serasa. Não lhe deram, claro. Ele tem um histórico ruim e nenhuma garantia. Mas eu o vi diferente. Estava mais magro, mais humilde. Perguntou por você. Não me pediu para desbloquear as contas. Só perguntou se eu sabia se a senhora estava bem de saúde. Senti um calorzinho no peito. Obrigada por me dizer isso, Susana. Talvez a lição esteja começando a entrar. E a tal da Bárbara? Interveio Ramon, mastigando um pastel. Eu a vi na feira outro dia. Estava vendendo roupa em uma barraca. Parecia bem. Parecia que estava trabalhando. Eu sorri. Bárbara, a rainha das unhas postiças e do shopping, vendendo na feira. A vida tem um senso de humor maravilhoso. Eu fico feliz. Eu disse sinceramente. O trabalho dignifica. Talvez essa moça tenha salvação, afinal. No final do jantar, quando servimos o café e o bolo, contei-lhes meu novo plano. Meus filhos, eu estive pensando. Esta casa é muito grande para mim sozinha, mas eu não vou vendê-la, nem vou transformá-la em asilo. Todos me olharam com expectativa. Eu vou abrir a biblioteca do térreo. Tenho centenas de livros acumulados e quero usar a sala de estar, essa que dá para o jardim, para dar aulas de reforço escolar à tarde. Aulas? Perguntou Pedro. A senhora vai voltar a ensinar? De graça, esclareci. Para as crianças do bairro que não têm internet ou cujos pais não podem pagar por aulas particulares. Há muitos pequenos por aí que precisam de um lugar seguro, tranquilo e com cheiro de lavanda para estudar. Quero que esta casa se encha de vida, de perguntas, de risadas de crianças. Quero ser a professora Inês até o último dia da minha vida. Os olhos de Susana se encheram de lágrimas. É uma ideia maravilhosa, professora. O banco pode doar alguns computadores usados para o projeto. E eu posso mandar uma viatura fazer rondas na hora da saída para que estejam seguros, acrescentou Matias. E eu instalo umas prateleiras novas para os livros de graça, disse Ramon. Eu cuido de constituir a ONG para que tudo seja legal e possa receber doações dedutíveis, finalizou Pedro. Olhei para meus alunos, para meus amigos, para minha verdadeira família. Ali estava meu legado. Não em um filho biológico que se perdeu no caminho, mas nas sementes que plantei em centenas de corações alheios. Obrigada, sussurrei, emocionada. Obrigada por me devolverem a vontade de viver. Naquela noite, depois de me despedir deles, fiquei um pouco no jardim. A lua cheia iluminava as magnólias, fazendo-as brilhar como fantasmas de prata. Sentei-me no meu banco de ferro. Pensei na minha idade, 74 anos. Para Bárbara, isso era sinônimo de morte, de fim, de cheirar a coisa velha. Para mim, agora era sinônimo de liberdade. Por 40 anos, fui a esposa de Osvaldo. Por 45, fui a mãe de Júlio. Eu sempre fui de alguém. Inês de Mendes, a mãe de Júlio. A professora da 6ª série. Mas naquela noite, sob a lua, percebi que finalmente eu era apenas Inês. Inês, a dona de sua casa. Inês, a dona de seu dinheiro. Inês, a dona de seu tempo. Olhei para minhas mãos. Sim, elas tinham manchas. Sim, a pele estava enrugada como papel de seda, mas eram mãos fortes, mãos que haviam assinado sua própria libertação, mãos que haviam cozinhado uma moqueca de camarão deliciosa, mãos que em breve voltariam a segurar giz e lápis para ensinar a ler a uma nova geração. O medo da morte
Esse que Bárbara quis usar como arma contra mim havia se dissipado. Por que eu teria medo de morrer se estava tão ocupada vivendo? Lembrei do rosto de Bárbara quando eu lhe disse: "Em breve, minha filha." Ela pensou que eu falava da minha morte. Quão enganada estava! Eu falava da saída dela, falava do meu renascimento. Na manhã seguinte, levantei-me cedo. Vesti um vestido fresco de flores e meus sapatos confortáveis. Fui à papelaria do bairro e comprei cartolinas coloridas e canetas hidrográficas grossas. Voltei para casa e me sentei na mesa da sala de jantar, aquela que agora era só minha. Escrevi com a minha melhor letra cursiva, essa que quase ninguém usa mais. Clube de tarefas e leitura O Casarão. Recebemos crianças com vontade de aprender. Professora Inês, gratuito. Saí e colei o cartaz na grade do meu portão, logo abaixo da campainha que Ramon havia consertado. Enquanto colava a última fita adesiva, uma vizinha passou caminhando com seu neto. Ela parou para ler. De verdade. Dona Inês? Perguntou a mulher surpresa. A senhora vai dar aulas? Meu Santiaguinho está muito mal em matemática e eu não entendo nada de frações. Olhei para o menino que me observava com curiosidade, escondido atrás das saias de sua avó. Ele tinha os olhos vivazes, como Pedro na idade dele. Claro que sim, vizinha. Mande-o amanhã, às 4. Aqui temos paciência e biscoitos. Ai, obrigada, dona Inês. Que Deus lhe pague. Pensei que, bem, com essa história de que seu filho foi embora, pensei que a senhora estaria muito triste e sozinha. Eu sorri. Um sorriso amplo e genuíno que me chegou aos olhos. Sozinha não, vizinha. Nunca estive melhor acompanhada. Estou acompanhada de mim mesma. E, acredite, somos muito boa companhia. Entrei na minha casa e fechei a porta. O vestíbulo me recebeu com seu frescor e suas sombras amáveis. Parei ao pé da escada e fechei os olhos, inalando profundamente. Já não cheirava a velho, já não cheirava a tristeza, já não cheirava a traição. Cheirava a cera de abelha, cheirava a magnólias, cheirava a livros antigos e a café fresquinho, mas, acima de tudo, cheirava a algo novo, algo vibrante e poderoso que preenchia cada canto, do porão ao sótão. Minha casa cheirava a vitória, e eu tinha todo o tempo do mundo para desfrutá-la.